Desde o princípio do mundo, os homens queriam cantar. A música é tão sagrada quanto o dom de falar. Até o rei Davi criou lindos cânticos de amor. Salomão, seu filho, também cantou. Aleluia, 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 aleluia. A fé é o lastro do universo. Somos todos tão humanos, espíritos buscando evolução. Mas a fé tão divina é uma forma de amar, está mais perto de Deus. Aleluia, 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 aleluia. A chave está dentro de nós, na casa bem guardada de cada ser. Mudamos de dentro para fora, qual semente a brotar, jogando a casca e os erros fora. Aleluia, 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 aleluia. Esse tema é super atual, é uma coisa que as pessoas não, geralmente a comunidade espírita, tanto aqui em Portugal como no Brasil, absolutamente não trabalham, que é o Velho Testamento, né? Mas tem passagens muito bonitas no Velho Testamento que são verdadeiras poesias. E essa aqui é uma delas, que está no Eclesiastes, que é o Eclesiastes 3. Eu lembro muito que minha avó conhecia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. E era uma das passagens que ela gostava, né? Então eu resolvi musicar esse trecho, que é um trecho que dá muito conforto às pessoas, para esperarem, que a gente tem uma tendência para ser um pouco ansioso, né? Que as coisas aconteçam no tempo que a gente quer, mas nem sempre as coisas são no tempo que a gente quer. Tem forças superiores que sabem exatamente o momento e a hora exata que a gente tem que receber as coisas, que as coisas têm que serem conforme a nossa vontade, e às vezes até para não acontecer, né? Então, o Eclesiastes 3 trabalha isso aqui. Tudo tem seu tempo certo, e há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de curar o que se feriu, tempo de edificar o que se derrubou, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de lamentar e tempo de pular de alegria, tempo de juntar as pedras que espalhou, tempo de abraçar,
tempo de jogar fora o que não vale mais. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de parar a guerra e promover a paz. Tudo tem seu tempo certo, tudo tem seu tempo certo. Tudo tem seu tempo certo. A letra é tal e qual está lá. Há momentos na vida que só por si quase justificam ter nascido. E este é um deles. Entre ser marido, ser pai, ser vosso amigo, ter conhecido o Espiritismo, ter conhecido a gente da ASEB, ter conhecido a gente da ADEP, ter conhecido os Costa Brites e ter trabalhado neste livro. Eu ontem dizia aos Costa Brites que já podia morrer. Claro que é cedo, não é? Se calhar ainda iam sentir um bocadinho a minha falta, se não fosse mais pelas teimosias e o mau feitio. Mas nem imaginam, ao fim de, não sei, 5 ou 6 meses de trabalho duro, o quanto é bom e o quanto estou feliz, ou o quanto sou feliz, e esse ser hoje expressa-se no estar aqui e a partilhar este momento com as pessoas mais importantes da minha vida. Foi muito duro. Foram muitos sacrifícios. Não só meus, mas também da minha família. E quero agradecer-lhes, a elas especialmente, a paciência e o tempo que me permitiram ter para poder ter feito este trabalho. Vocês conhecem bem todos, quase, e sabem que eu não sou propriamente um tipo que se emociona com facilidade, mas está a ser duro dizer isto tudo. De qualquer forma, obrigado, desde já, por estarem aqui, por acreditarem em nós e por confiarem em nós e por partilharem isto connosco. Vocês são muito especiais. Sãozinha, já não precisas estar preocupada. Estás a ver? Já está tudo a funcionar. Bretes. É aumentar aí, Braga. Aumenta aí um bocadinho o som, o áudio. É um desses micros. Ainda bem que não ouviram tudo o que eu disse. Pronto, passada esta tempestade emocional, vamos então dar o início à apresentação daquilo que nos traz aqui, efetivamente. Braga, bota aí um enter nos slides, se faz favor. E a primeira... Pois, bem-vindos, não é? Primeira pessoa... Passaste 1 ou 2, ora vê lá. Vou pedir ao Jorge Santos, que representa a editora Luz da Razão, que venha dizer aqui qualquer coisa ao povo.
Depois do Ulisses está o campo aberto, ok. Já posso fazer o meu normal, que é emocionar-me. Portanto, vocês não vão estranhar. Obrigado. Ele devia ter sido o último. Assim, a emoção não era tão forte. Então, sejam todos muito bem-vindos. A Luz da Razão Editora acredita no poder do livro como uma ferramenta preciosa para libertar as consciências, destruir preconceitos e iluminar distorções com que o homem contemporâneo compreende a vida. Por isto tudo, quando nos apresentaram a possibilidade de editar esta tradução vinda da segunda edição do original de 1857 de Allan Kardec para português de Portugal, foi para nós, e para mim em particular, uma alegria, mas também uma honra. Eu diria, em complemento a isto, uma enorme responsabilidade. Isto tudo pela importância desta obra em particular de Allan Kardec, que nos traz uma visão libertadora de nós próprios, da nossa trajetória enquanto espíritos, mas, acima de tudo, de Deus. Traz-nos também, como eu disse, uma honra, pela forma séria e responsável de toda e desta importância que esta tradução teve e que se traduziu num longo, atento e rigoroso trabalho. Trabalho este que espelha a obra aberta e dinâmica, tal como Kardec sempre teve em intenção. Assim, é com muito prazer que, em nome da Luz da Razão Editora, agradecemos à Sónia Passos, em representação da Gráfica Oficina de São José, por todo o excelente trabalho que, uma vez mais, fez a nosso lado. O nosso obrigado à Clara, ao Rafael, por ter se deslocado e vir a brilhantar com a sua voz, a sua música, este momento. Um obrigado. Um obrigado cheio de gratidão a um homem que ninguém conhece, chama-se Ulisses Lopes, pela sua paciência, pela sua visão e, acima de tudo, por ser um amigo com letra maiúscula. Um obrigado à Noémia pelo trabalho laborioso, aquele trabalho de formiguinha que praticamente ninguém vê, que parece despercebido, mas que é um dos pilares de todo este trabalho e de outros que nós temos vindo a levar ao público. Grato também estamos a todos quantos contribuíram para este momento e para que outros momentos da nossa editora tenham lugar. E porque os últimos são os primeiros, o nosso obrigado e a nossa gratidão a vós, Conceição e José Brites, por tudo, mas em especial pela amizade com que me distinguem a mim. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos e que esta tarde, que tirando estes momentos, venha a ser plena de alegria e que perdure nas vossas memórias. Muito obrigado. O Jorge, sendo o dono da editora. Ou alguém sendo o dono da editora pelo Jorge. O Jorge ainda não tem nenhum livro.
Então está aqui o livro. Número 5. Estes livros estão todos numerados, os de capa grossa. Isto porquê? Vamos explicar rapidinho, que é para vocês perceberem esta ideia meio idiota. Estes livros são uma edição, é a primeira edição, só tem 250 livros. Portanto, é uma edição numerada, quem os tem já terá visto isso. E nós com isto pretendemos materializar de alguma forma e honrar este trabalho. É o livro mais pensado de todos aqueles que têm a luz da razão. Tem acabamentos de luxo. E quando eu digo que tem acabamentos de luxo, está ao nível do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina de luxo. Não é de luxos, nem de gente luxuosa, mas é de luxo. Não é? Então este número é para ti. Tá bom? Escusas de me agradecer. Isto porquê? Porque estes livros, há 200 livros, os primeiros 200 livros, são destinados à promoção do próprio livro. Da promoção do próprio livro a nível do país inteiro. E também em algumas zonas, para alguns amigos que estão fora do país, gente que nos tem acompanhado tanto à Luz da Razão, como aos Costa Bretes, como a nós aqui à ZEB e ao SECA também. E também vai ser oferecido um livro destes a cada uma das associações espíritas portuguesas. Por isso é que eles têm esta numeração de 0, aliás, de 1 a 200. Estes livros não são para vender, não serão vendidos, a não ser que vocês depois tenham os livros e os queiram vender no YouTube ou no eBay, porque isto é capaz de vir a dar muito dinheiro um dia. Não é? Do 200 ao 250 são mais de 50 números, pronto, que quisemos fabricar também para marcar um pouco este momento aqui. E para que, no fundo, de alguma forma seja especial. Sabemos que a matéria não é mais importante, o mais importante é o conteúdo que tem o livro, e os dois livros, tanto o de capa dura como o de capa mole, são exatamente iguais em termos de conteúdos, portanto aqui não há nenhuma diferença. Mas é um docinho, vamos lá, não é? Pronto, e a questão e a diferença disso. E a outra questão também gostaria de explicar, mais técnica e comercial. Quando olhamos para os livros e vemos um dos livros a 9,80€ ou 25, ou assim, não sei bem, e outro livro a 18€, pode-nos parecer que a diferença entre os dois livros é abismal e que não vale o dinheiro. A questão é a seguinte: não é o livro de capa dura que é caro, é o livro de capa mole que é muito barato. Porque um livro de capa mole como esse que nós temos nas mãos, na FNAC custa 19€. Não é? 20€. A mesma edição com capa mole. Um capa dura na FNAC custa 25€. Não é? Portanto, mas não conseguimos diluir o preço de 50 livros ao ponto de o tornar tão barato quanto aproximá-lo mais ainda do... Pronto, a diferença é essa, não se trata aqui e aí vamos ganhar o dinheiro todo ali naquele que são 50 livros. Não é? Portanto, nem sequer é substancial. Nós queremos ser clarinhos como a água e vamos explicar tudo o que pudermos. Está bom? Pronto. E agora? Podes passar, Braga. Vamos pedir ao nosso amigo João Xavier de Almeida, que já nos tenha honrado com muitas participações nas quais estamos envolvidos e que prefaciou esta obra. Venha, João. O João é outra daquelas pessoas de quem temos, não é de quem temos o orgulho e a vaidade de dizer que ele é nosso amigo. É a vaidade e o orgulho de dizer que eu sou amigo dele. E eu amo este homem. Muito obrigado. Se é uma honra colaborar de alguma forma na editoração deste livro, não é uma honra merecida, mas que é uma grande alegria, isso é, e motivo de uma profunda gratidão aos meus amigos da editora e uma profunda gratidão a Deus, porque realmente trata-se de uma obra
monumental. Costuma-se empregar muito esta palavra monumental, colossal, referindo-se à obra de Kardec. O Livro dos Espíritos é o primeiro, o número 1 mais importante, e esses adjetivos são usados com certa frequência. Mas não é retórica, não é exagero, é uma grande realidade. Esta obra, por quem que nos veio por Kardec, é realmente extraordinária a nível providencial, eu direi mesmo a nível cósmico. O nosso planetazinho, Terra, faz parte deste conjunto maravilhoso que é o cosmos, em que todos nos unimos, em que todos somos parte. E um dos motivos da grandiosidade, da monumentalidade desta obra é a altura em que ela foi trazida à Terra, ditada por entidades nobilíssimas, sábias, devotadas ao Cristo, devotadas à maravilha da criação. Ela surgiu numa época em que a religião instituída estava muito fraca, muito preocupada com o poder mundano, até tinha territórios, era um país, era um Estado com territórios, os tais Estados pontifícios. E a riqueza, o poder temporal, era a grande preocupação da religião instituída nessa altura. E se tinha muito poder, e tinha poder material, influência, espiritualmente estava enfraquecida, dessurada, pouco capaz de enfrentar a onda materialista que na mesma época desabou sobre a Terra. Não é uma crítica, não é um julgamento. O materialismo prestou até grandes serviços à espiritualidade da humanidade. Portanto, não se trata de estar a julgar ou condenar. Mas o materialismo, enfim, tem as suas limitações. Teve o seu papel na ordem e no equilíbrio da evolução terrena. Mas a verdade é que estava a perverter também muitos raciocínios, muitas visões, e foi ao ponto, na sua euforia de se libertar da tutela eclesiástica, porque anteriormente a ciência estava subordinada sempre ao último ditado do poder religioso, poderosíssimo. Mas, a partir, talvez, do século anterior, o século XVIII, o século das luzes, com os enciclopedistas, Voltaire, Montesquieu, Bossuet, pouco a pouco, e com conquistas, grandes conquistas científicas, a ciência foi-se emancipando do poder eclesiástico e entusiasmou-se com as suas conquistas, ganhou euforia e começou a derrapar naquilo que se tornou o materialismo mais condenado ou mais malquisto para os espiritualistas, e decretou a morte de Deus. Com Frederico Nietzsche e outros, entronizou a Deus a razão. Não havia nada acima da razão. A razão era a divindade plena, sábia, total, tudo resolvia. Ora, estes exageros causavam grandes perturbações na sensibilidade humana, mesmo nos espiritualistas. E neste caos de uma religião dessurada, enfraquecida, que enfrentava, eu diria,
puerilmente a onda materialista, proclamando, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal, dizer eu é que tenho razão, não são vocês. Perante essa puerilidade que nada resolvia, a providência que nunca abandona a humanidade manifestou-se através da terceira revelação, lançando na Terra o Espiritismo, a doutrina espírita, o Consolador prometido outrora por Jesus. Não é que o Consolador se esgote no Espiritismo. O Consolador manifesta-se de muitas maneiras, pela ciência, pelas artes, nas próprias religiões. Surgiu na altura também um movimento religioso importantíssimo, o pentecostalismo, que visava recuperar o primordial poder, recuperava o primordial pendor do cristianismo para sarar espiritualmente e corporalmente esse movimento que até na Igreja Católica tem também um ramo de seguidores que são o movimento de renovação carismática. Bom, enfim, o pentecostalismo, incluindo este ramo católico, começou a recuperar, a respeitar, a recuperar o cristianismo primitivo, que incluía curas. Os primeiros cristãos curavam pela oração. Jesus, ao despedir-se, disse: ide, pregai e curai enfermos. E, portanto, é uma nota característica do cristianismo cuidar também da saúde. Não diretamente, mas cuidando primeiro da saúde espiritual, que naturalmente se reflete, diríamos hoje, modernamente, quanticamente, reflete-se na saúde corporal, mas parte sempre da saúde espiritual. E no espiritismo é muito corrente, sobretudo em certos setores especializados, é muito corrente a prática da cura espiritual. Enfim, todo este movimento revoluciona a Terra para uma nova fase designada na doutrina espírita de regeneração. Nunca há uma passagem abrupta de uma fase para outra, da fase anterior, que ainda de certo modo é vigente, a fase de provações e expiações e provas. Não é abrupta essa passagem, é lenta, gradual, não há uma linha nítida de separação, mas começou aí. E até na preparação que gerou culturalmente o clima propício ao aparecimento do cristianismo. Portanto, mais cedo, mais para trás um bocadinho. E não está ainda plena essa época de regeneração, mas há cada vez mais sinais evidentes de que ela se aproxima irreversivelmente. A humanidade está diferente em muitos aspectos, na ciência, nas artes, na sociologia, no civismo até. Ainda há bolsas de sofrimento, de amargura, de vergonha para a humanidade, mas elas tendem a ser extirpadas, nos casos, ou transformadas, sublimadas, noutros casos. E então é uma obra realmente grandiosa, esta
que veio por Kardec e abre a nossa inteligência para o governo cósmico, o governo espiritual do nosso planeta, de todos os seres, de todos nós que aqui vivemos, crescemos e evoluímos. E então, participar numa materialização desse grande movimento que é a tradução do Livro dos Espíritos é uma grande alegria para todos nós, é um benefício enorme para todos nós. É um momento em que também não podemos esquecer a grande gratidão que devemos ao Brasil, porque foi por ele que o leitor português teve acesso à obra imensa de Kardec. O Brasil, com muitas edições de várias origens, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita de São Paulo, a editora O Pensamento, todas somadas nesta altura, atingem largos milhões de exemplares de livros da codificação, que ficaram, portanto, ao alcance de todos nós. Mas os nossos brios estavam um pouco em causa e agora tivemos a oportunidade, que não é casual de maneira nenhuma, a oportunidade de lançar na nossa língua portuguesa genuína de Portugal, sem ofensa para o português do Brasil, que é também português sem dúvida nenhuma, mas tem as suas peculiaridades, as suas especificidades. A nossa gratidão é totalmente devida aos nossos irmãos brasileiros. Em 1989, num congresso internacional de espiritismo em Brasília, o Evangelho segundo o Espiritismo, só edições da Federação Espírita Brasileira atingiu o primeiro milhão, em 1989. Depois disso, já se multiplicou. Há uns 5 anos, ouvia falar em 3 milhões. E só o Livro dos Espíritos e só edições da Federação Espírita Brasileira. Portanto, o Brasil prestou um grande serviço à edição e tradução para Esperanto e outras línguas, espanhol, por exemplo, inglês. O Brasil prestou um grande serviço à humanidade e, portanto, a nós também. E é justo relembrar o seu grande préstimo com as traduções que puseram ao nosso dispor. É realmente um momento grande em que não é demais a nossa gratidão para os empreendedores desta obra. A tradução para português de Portugal de O Livro dos Espíritos foi uma inspiração, com certeza, do alto. É um grande serviço que nos prestam e é um grande impulso de aceleração ao movimento de evolução de toda a humanidade, ou pelo menos da nossa comunidade lusitana. Isto para dizer de alguma maneira da minha grande alegria e do justo enaltecimento que merece este acontecimento, a edição de O Livro dos Espíritos. Bem-hajam os senhores tradutores, bem-hajam os senhores editores e bem-hajam todos que vão espalhar e movimentar esta obra e incrementar o movimento de que ela é a inspiração e a promotora também. Muito obrigado pela vossa atenção. Com muita relutância,
não da minha parte, a Noémia que possa vir cá, por favor, dar 2 palavrinhas. Eu disse-lhe para vir, ela pensa que manda em toda a gente. Que eu disse, não vou, vejo, que eu vos enfrento a todos. Muito obrigada. As palmas, que não as mereço. Ninguém merece, não é? Não. Ninguém merece. A Noémia também é uma das obreiras deste livro. Ela não queria que se dissesse isto, mas como se diz em Vieira do Minho, a verdade tem um caminho só. Pronto, trabalhou connosco, fez aquilo que sabia, não é? Como todos nós, e então é justo, no mínimo, dizer que venha partilhar connosco as suas emoções, que é para ela não se ficar a rir, dizer eles andaram lá e derreteram-se todos e não sei o quê. E antes de mais... Obrigada. O número 3. Bem, eu fui apanhada de surpresa, realmente, e não gosto destas coisas, devo confessar. Mas, como fui obrigada a vir aqui, tenho de dizer-vos 2 palavrinhas que sejam. De facto, o Ulisses já disse, eu não queria falar nisso, de facto dei um pequeníssimo contributo neste livro, mas para mim foi um contributo muito grande, porque eu já há bastantes anos que sou espírita, tenho trabalhado em várias áreas do espiritismo, que tenho tido a felicidade de ter tido essa oportunidade, nomeadamente na formação, como as pessoas que me conhecem sabem disso, portanto, fundamentalmente fazendo manuais para cursos, enfim, e outros trabalhos um pouco ligados a isso, o que me tem dado imenso prazer, mas se me perguntarem qual foi o trabalho que mais prazer me deu até esta data, tenho que confessar que foi, de facto, este contributo que eu dei aqui ao Livro dos Espíritos. Foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Fi-lo com muita emoção, devo dizer-vos, foram muitas e muitas e muitas horas, como podem imaginar, mas sempre com uma emoção, com algo que não me aconteceu tão intensamente com qualquer outro trabalho que tenha feito até então. Porque nós espíritas sabemos o significado que tem para nós o Livro dos Espíritos. E sabemos também que nós, o movimento espírita português, os espíritas portugueses, não tínhamos um livro que irão verificar, tem bastantes, como direi, alterações, não no conteúdo, mas na forma como é apresentado na própria tradução, mas os tradutores certamente falarão nisso. E, portanto, a cada momento eu verificava que, de facto, este é um trabalho colossal, que eu tenho a certeza que vocês irão saber apreciar. A forma simples como está traduzido, como está escrito, a forma acessível e simples, portanto, e também acessível a qualquer pessoa que tenha um pouco mais ou que tenha menos relação com os livros e com a leitura. Portanto, este livro vai, com certeza, facilitar muito, mas muito mesmo, a vida de todos nós em termos de entendimento mais profundo desta filosofia que tanto amamos. Por isso, e por outros motivos, por muitos motivos, mas especificamente por estes, foi um prazer muitíssimo grande, uma alegria muito grande, um privilégio, eu não sei o que é que vos dizer mais, estar aqui hoje,
especialmente a comemorar esta data, que para mim, já o partilhei com outras pessoas, vai ser uma data que vai separar certamente as águas, isto é, vai ser o antes da publicação do Livro dos Espíritos no português de Portugal e o depois, sem dúvida nenhuma. Por isso, era isto que eu tinha para vos dizer e desejo-vos fundamentalmente boa leitura e que nos encontremos algures para falar um pouco sobre ele e noutra temática, certamente. Obrigada a todos. Muito bem, agora vamos fazer mais uma chamada inesperada a uma das pessoas que está entre vós, que vai dizer, oh não, que é a Sónia Passos. Anda. A Sónia a nossa relação com a Sónia é uma relação comercial. Eu já conheço a Sónia há muitos anos, andámos a estudar na mesma escola. E a Sónia voltou a cruzar-se nos nossos caminhos há algum tempo por causa deste trabalho. E esta mulher é incansável, isto é um furacão. E tem sido muito importante na forma como nós temos trabalhado os livros, no apoio que nos tem dado. O trabalho dela é um trabalho comercial, mas ontem, quando eu fui à fábrica com os Costa Brites, isto são pequenas historinhas, não é? Quando cheguei, e os Costa Brites ainda não conheciam a Sónia, e eu disse-lhes assim, vão ver, esta mulher parte tudo, ela leva tudo à frente. Então, quando chegámos lá, estava lá a Sónia a embalar livros de Bata, de Sabrina, não é? Não era assim com este estilo todo. E sempre a Sónia tem uma coisa especial, é que está sempre com um sorriso e uma boa disposição para nos atender, e tem-nos a dar muitas orientações técnicas de forma a fazermos o melhor possível dentro do trabalho que desempenhamos. Ao mesmo tempo, sendo que não há casos, nós sabemos, a mãe da Sónia é simpatizante do espiritismo há muitos anos e estuda espiritismo há muitos anos sozinha. E de maneira que ela também tem aqui trata-nos, penso que não nos trata de maneira diferente do que trata as outras pessoas, não acredito nisso, mas que nos entende, isso eu sei também. Não sei se estás habituada a apresentações destas que te chamam. Não, Pronto, então, não. olha, foi a primeira vez? É uma surpresa. Foi a primeira? Eu agradeço o convite. Estás a ver? Não é? Para mim, pronto, é importante o feedback de um cliente, não é? Eu conheci o Jorge através do Ulisses e a Luz da Razão, a editora. Sou muito sensível ao tema, não é? Porque o meu percurso também tem um bocadinho, apesar de trabalhar num sítio ligado muito ao catolicismo, não é? Simpatizo muito com o tema. E para mim este tipo de situações é completamente desconcertante, porque não gosto de estar a aparecer, não é? O meu melhor salário é a satisfação do cliente, não é? Neste caso, da Luz da Razão, a editora, que eu faço gosto que cresça com esta temática, não é? E outras mais que virão. Têm o meu total apoio. Fico muito grata por esta pequena homenagem, acho que é importante e comovente mesmo. A vocês deixo-vos uma palavra de incentivo, não é? O livro é muito bom, a obra está muito bem, nós damos, a gráfica tem permissão de dar o resultado, pronto, há um trabalho, todo um trabalho de designers
o Ulisses, que para mim é uma pessoa incansável, o Jorge na parte administrativa que também, porque nós trabalhamos com valores também, não é? E é importante pormos o produto apelativo e que seja de acesso fácil, pronto, a nível económico ao cliente. E não tenho muito mais a dizer-vos, estou completamente à toa com esta chamada do Ulisses. Fico muito grata, acho que é importante ver esta plateia contente, cheia, por termos um bom trabalho nas mãos, neste caso o livro dos Espíritos, que me deu muito gosto a fazer. O Ulisses estava ao bocado a dizer que eu estava de bata. No dia anterior eu tinha trabalhado até às 2 da manhã, precisamente por causa do livro, e este é o empenho que eu quero que vocês sintam, que podem contar sempre comigo. Está bem? Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado, eu. Obrigado, Obrigado, Jorge, nós. por tudo. É bonito, não é? Ver assim o pessoal à rasca, a patinar e tal. É bonito quando são os outros, não é? Há uma coisa que de facto gostaríamos de ressalvar daquilo que a Sónia disse, é que de facto nós trabalhamos há muitos anos com esta gráfica, com o Jornal de Espiritismo. Muitos anos. Aliás, desde o primeiro número. Portanto, o Jornal de Espiritismo está no número 82, sairá esta semana. E a gráfica São José, ou as oficinas São José, é uma gráfica que tem ligações à Igreja Católica, mas devemos dizer uma coisa que é justiça que se faça. É que nunca, em momento algum, de alguma maneira, fomos apontados, fomos criticados, nos boicotaram o trabalho, zero. São de um rigor profissional, são de uma bondade, têm uma equipa de trabalho eles que é qualquer coisa de fenomenal. De uma muito daqui, não vou dizer que não terão os seus problemas, é evidente, não é? Mas dentro da equipa de trabalho e dentro das pessoas que nós lá conhecemos, são pessoas e profissionais fabulosos. Por isso, não estou aqui a fazer-lhes favor nenhum, isto é mesmo verdade. Não é? E por algum motivo, trabalhamos com eles há tantos anos e por algum motivo a Luz da Razão trabalha com eles e sendo que haverá gráficas que até possam ser mais baratas, nem sempre é possível trocá-los por gente que trabalha por menos dinheiro do que eles. Porque eles são incansáveis. Estes livros chegaram hoje ao meio-dia. Estes que estão aqui, estes de capa dura, são como o pão, fresquinho. A Sónia veio cá entregá-los, veio trazê-lo aqui. Portanto, o que mais é que podemos querer? Não é? Mudando um pouco a tónica, nós, para fazer a promoção deste trabalho, fizemos o que nunca fizemos até hoje. E um deles foi viajar. E fomos visitar alguns dos nossos amigos, não ponha já, ó Braga. Fomos visitar alguns dos nossos amigos pelo país, alguns deles vocês irão reconhecer, e temos aqui uma reportagem que não é uma reportagem profissional, obviamente, é uma reportagem amadora, mas feita com muito empenho. Espero que possam apreciar e que gostem do que vão ver e ouvir. 1848. Hydesville, uma pequena localidade americana do estado de Nova York. Fenómenos de origem desconhecida, à base de ruídos, pancadas, batidas, perturba a tranquilidade da família Fox e desperta a curiosidade de toda uma população. Duas meninas, Margie e Katie Fox, são protagonistas neste cenário e descobrem que a origem dos fenómenos era extramaterial e comunicam através de pancadas com uma entidade que diz ser Charles Cosman, que teria sido assassinado nesse mesmo local numa outra altura. É o toque de chamada definitivo feito pela espiritualidade sobre a humanidade. Toda esta dinâmica teve vários precursores. Lembramos-nos assim por alto de Emanuel Swedenborg, posteriormente de Andrew Jackson Davis, médiuns famosos, muito conceituados, ainda não havia espiritismo,
bem como os fenómenos de Hydesville, nos Estados Unidos. Essa origem veio dos Estados Unidos, 31 de março de 1848, na família Fox, em que a menina mais nova, a Cat, através dos estalidos, criou uma telegrafia para o mundo invisível, portanto, em que se ficou a saber que a vida continua. Ficou-se a tomar consciência de que existem inteligências que nos escapam ao olhar. Por todo o mundo, uma onda de comunicabilidade se efetua entre os mortos e os vivos, dando origem a uma moda de entretenimento que viria a ser conhecida como a dança das mesas, ou as mesas girantes, em que estas entidades utilizavam vários objetos, e entre eles as mesas, e, através de movimentos e pancadas, fazem chegar inúmeras mensagens do outro plano da vida. Com informações que estavam na moda, que eram das mesas girantes, e que toda a gente nas soirées, na altura não havia televisão, não havia nada, e ao fim do dia as pessoas reuniam-se à volta de uma mesa, entretendo-se com a mesa, fazendo perguntas aos espíritos pelas pancadas. É então que em Paris, a cidade das luzes, uma reconhecida personalidade francesa de seu nome Hippolyte Léon Denisard de Rivail toma contacto com este movimento e, ao assistir ao espetáculo, consegue ver para além do fenómeno em si. Entende que uma mesa não pode ser inteligente, e se não tem inteligência, não pode fazer raciocínios inteligentes. Se os objetos apresentam esta característica, é porque algo exterior aos próprios objetos há de estar na origem dos fenómenos e dedica-se ao estudo dos mesmos. Em meados do século XIX, o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que adotou mais tarde o pseudónimo de Allan Kardec, foi convidado por vários amigos muito conceituados a ir experimentar o fenómeno das mesas girantes, que era um entretenimento da alta sociedade parisiense. Nessa cidade reside o professor Rivail e ele dizia, isso das mesas girantes pode ser um fenómeno magnético, e portanto eu não ligava. E uma vez assistiu, portanto, teve a oportunidade de assistir. Até que um dia um desses amigos lhe disse que as mesas davam respostas inteligentes. Então ele foi investigar. E dentro dessa investigação, ele conseguiu divisar aquilo que os outros não viram, que por detrás daquele fenómeno poderia estar algo de muito importante. E a diferença de um sábio, de um gênio, de uma pessoa vulgar é que fez de luz. Se a mesa dá respostas inteligentes é porque existe algo. E a partir daí começa a epopeia de investigação, em 1855, até a publicação do Livro dos Espíritos em abril de 57. É assim que, em 1857, no Palais Royal, este investigador, sob o pseudónimo de Allan Kardec, apresenta o resultado destes estudos em forma de livro, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, contendo 501 respostas dadas por espíritos através da mediunidade de diversos médiuns ao mesmo número de perguntas colocadas por si. A 31 de março de 1860 sai a segunda edição, com 1018 questões. Kardec, para nos deixar essa obra, portanto, como codificadora, ele teve uma preparação especial. A própria educação dele foi feita na Suíça com um grande mestre, discípulo de Rousseau, Pestalozzi, e depois de ter estado com Pestalozzi, vamos vê-lo em Paris, jovem. Em 1822 ele já está em Paris, e toda a sua vida foi de educador, portanto, trazendo o método de Pestalozzi para a nova escola em França. A figura de Pestalozzi é uma figura apaixonantíssima, mas um homem de grande inquietação. A grande paixão de Pestalozzi era acudir às crianças órfãs, aos filhos daqueles que tinham sido vítimas da guerra. E a ideia que ele tinha dos seus alunos era de crianças sem quaisquer espécie de recursos e que iam para receber, mais do que tudo, uma lição de amor, de dedicação, de coragem, iam adquirir a capacidade de sobreviver, antes de mais nada, sobreviver afetiva e intelectualmente,
É nesse momento que chega o menino Hipólito Leão, que começa a participar naquele coletivo, enfim, simpático, receptivo, harmónico, que gostava que era geralmente conduzido ao convívio com a natureza, que aprendia as coisas fazendo, que colaboravam uns com os outros, que tinham da função escolar uma imagem completamente diferente daquela que geralmente se vivia nas escolas da época. Esse livro surge em meados do século XIX, 1857, precisamente 18 de abril, mas teve a origem é do plano espiritual, foram os espíritos, não é de Kardec, como muita gente diz, porque ele foi apenas o codificador, o coordenador da mensagem das lições dos espíritos, porque a origem é espiritual. Foi uma verdadeira revolução espiritual. E, curiosamente, como qualquer revolução espiritual, foi uma revolução espiritual lenta. Porque se nós virmos, a grande revolução espiritual foi com a mensagem de Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos, e mesmo assim o ser humano ainda continua muito pouco evoluído moralmente. Mas com o aparecimento do Livro dos Espíritos, provou-se definitivamente que a vida continua. A doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, ou o espiritismo, é um conjunto de ideias que foram vertidas pelos espíritos através de vários médiuns e que foram compiladas, trabalhadas pelo homem. Passa-se que Allan Kardec, portanto, além das perguntas que lhe fizeram, que foi uma coleção, digamos de certo modo, reunida ad hoc, ele depois conseguiu, através do seu trabalho, da sua dedicação e complementando as coisas que lhe faltavam, ele preencheu as falhas que havia na sequência de informações que conseguiu e conseguiu reunir, e foi fazendo novas perguntas para completar a sequência de noções e de ideias, e fez com isso aquilo que é a coisa mais extraordinária até agora, que é exatamente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra de uma importância fabulosíssima ao nível da humanidade. E tudo isto vai fazer com que o próprio Livro dos Espíritos, não é? A codificação, mas mais especificamente o Livro dos Espíritos, na sua estrutura, seja um livro diferente. Não é? Ainda hoje, um livro diferente. O facto de ser um livro apresentado em perguntas e respostas acaba por dar um aspecto pedagógico muito mais interessante do que se fosse um livro corrido, como qualquer outro, aliás, como os outros livros da codificação. Não é? Mesmo para o leitor, tem outro tipo de interesse, digamos assim. Eu penso que eu, como leitora, uma pessoa acaba por se entusiasmar mais, não é? Lendo uma pergunta, e tem sempre aquela curiosidade de saber a resposta. Kardec conseguiu, com o trabalho que fez, organizar uma obra que faz isto, e dizendo isto até parece que estou a dizer uma coisa vulgaríssima e simplíssima, mas que é das coisas mais transcendentes que há na história da humanidade, que é um livro que explica o funcionamento do universo. Alarga-nos horizontes de entendimento da vida humana, quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. O que estamos aqui a fazer e a causa das dissemelhanças entre todos os seres humanos. Reliberta-nos da ansiedade, dos medos, das fantasias, das superstições, destrói por completo todo o tipo de superstição, esse livro. Todas as superstições são diluídas, porque nós entendemos racionalmente. E os espíritos disseram, aquilo que tu não compreendes, rejeita, que a gente não fica ofendido, porque a verdade é sempre a verdade. Esse livro, na primeira edição, tem 501 questões, de 18 de abril, e depois, 3 anos depois, em 1860... Depois, a segunda edição é que foi com as 1019 perguntas, que efetivamente são 1018, mas são muitas mais, na medida em que muitas delas se desdobram em alíneas, não é? O mais interessante é que Allan Kardec pesquisou
não só a informação de cerca de 1000 grupos familiares, um pouco por todo o mundo, e não só na Europa, mas também na América, compilou, comparou essas informações e depois pesquisou com médiuns, com vários médiuns, pesquisou esse tipo de informações, utilizando muitas vezes as meninas Baudin, na casa dos 14, 15 anos. Agora, para mim, o mais interessante no Livro dos Espíritos, e estamos a falar dos espíritos, mas podíamos falar da codificação de uma forma geral, não é? É de facto esse método, não é, da concordância universal que ele utilizou, e depois os métodos científicos que são conhecidos, da experimentação, o método indutivo, o método dedutivo e tudo isso, que vai dar de facto a todo o conhecimento, a toda a filosofia espírita, não é? Um suporte científico muito bom. Com o aparecimento do Livro dos Espíritos, aparece uma ponte que liga a parte científica à espiritualidade. Até aí a ciência estava completamente separada, não é, de tudo aquilo que fosse, já não digo religião, porque como sabemos o espiritismo não é religião, mas tudo que tivesse que ver com espiritualidade, não é? E foi uma coisa completamente revolucionária, na minha opinião, e isso penso que se deve também muito às características de Allan Kardec e da esposa. Acho que também é muito importante falar na esposa, não é? Porque ela é vista um bocado na sombra, digamos assim, portanto é uma pessoa que não apareceu assim de uma forma proeminente, mas sem dúvida nenhuma, que, na minha opinião, do que eu conheço da situação, ela tem muitíssimo valor, não é? Muitíssimo valor. Aliás, obras póstumas devemos um bocado também a ela, não é? Este livro viria a ser traduzido em várias línguas, das quais o português. Do outro lado do Atlântico, são vários os que encetam este trabalho, e entre eles Joaquim Carlos Travassos, ainda no século XIX, edição pela qual Bezerra de Menezes toma contacto efetivo com a filosofia espírita. Depois, Guilherme Ribeiro, na primeira metade do século XX, e ainda por José Herculano Pires, já na segunda metade do mesmo século. Estas duas últimas referências revelam-se de fundamental importância na divulgação do espiritismo em terras lusas, fazendo de Portugal o país com a maior expressão da doutrina espírita em toda a Europa, tornando possível, não só aos portugueses, mas a todos os países de expressão portuguesa, o estudo do espiritismo. Às vezes há pessoas que dizem que o Livro dos Espíritos ou os livros de Allan Kardec estão desatualizados. E eu fico muito perplexo. Se a mensagem de Jesus tem mais de 2000 anos, está completamente deturpada, ainda não foi assimilada, como é que nós podemos ter a veleidade de dizer que a mensagem espírita, que tem apenas 160 anos, que é uma mensagem muito jovem, muito criança ainda, já está ultrapassada? Nós acreditamos que quem diz isso é porque nunca estudou Kardec. Portanto, nesse sentido, nós pensamos que o Livro dos Espíritos é muito atual e estará atual ainda durante, certamente, muitos séculos, já que os princípios que o embasam são os princípios das leis de Deus, das leis da natureza, que nos abrem uma janela para o infinito. O Espiritismo não disse tudo, abriu uma janela para um campo de conhecimento que certamente todos nós iremos encontrar mais cedo ou mais tarde. Em 2017, 160 anos após a primeira edição do Livro dos Espíritos, eis que chega a sua mais recente tradução para o português europeu, feita diretamente a partir do original francês de 1860, numa linguagem acessível e de acordo com a evolução da própria língua portuguesa do século XXI. A obra apresenta-se de forma clara e objetiva, mantendo todo o rigor das ideias de Allan Kardec, permitindo a qualquer leitor lusófono o acesso à filosofia espírita no português de Portugal. Acho que quanto mais tradutores houver, quanto mais divulgado for esse livro, nomeadamente
em Portugal. Congratulamos-nos para que haja uma tradução, portanto, genuína no nosso vernáculo, no português. É importante. Eu acho que é um livro que vai marcar, em Portugal, naturalmente, em Portugal, vai marcar o antes e o depois, sinceramente. E eu nem tenho nada a ver com o livro, quer dizer, estou à vontade para dizer isso, não é? Mas penso que vai marcar o antes e o depois, na minha opinião, ao nível do movimento espírita português. Com todo o respeito por tudo aquilo que foi feito até hoje, penso que era o livro que faltava para dar um cunho atualizado, um cunho diferente do Livro dos Espíritos. Uma nova tradução feita por pessoas capazes, com conhecimentos que permitam traduzir diretamente do francês para o português, é sempre útil, porque mesmo que nós tenhamos 3, 4 traduções diretamente do francês para o português com autores diferentes, nós nunca teremos a mesma abordagem, porque cada tradutor, embora não fuja da realidade, do contexto, do conteúdo, imprime-lhe sempre um pouco de si próprio. E nós podemos encontrar, por exemplo, por hipótese, em 2 ou 3 traduções da mesma língua, vamos encontrar abordagens ligeiramente diferentes sem fugir ao conteúdo. Portanto, pensamos que é uma mais-valia, porque poderá sempre ser comparada com as que existam em português ou não, e poderá sempre ser comparada com as que existem no português do Brasil, e em relação a essa é uma mais-valia para a língua portuguesa materna. E quanto mais traduções houver, melhor, que é um livro que deve ser, que ainda é muito desconhecido, mesmo dos próprios espíritas, ainda não se debruçaram a sério nesse livro. Portanto, qualquer tradução nova que apareça, pensamos que é uma mais-valia, porque é uma adenda na cultura espírita em Portugal, é mais um contributo. E depois cumpre ao público, obviamente, ler, comparar, estudar e escolher. Esta, quanto a mim, tem a grande vantagem de ter ido ao original francês e, portanto, ter sido feita uma tradução com muito rigor, não é? Uma tradução que viesse para um português de Portugal atual, perfeitamente compreensível, e sei também que houve a preocupação, ou a ocupação, se quisermos, de tornar a leitura o mais acessível possível, evidentemente sem fugir minimamente ao conteúdo do livro, naturalmente, isto é, sendo fiel ao espírito do autor, de Allan Kardec, naturalmente. O Livro dos Espíritos, obra viva, obra aberta.